Olá, queridos, eu sou Augusto, pastor aqui da Igreja Batista Manancial. Estou aqui para dar continuidade na nossa disciplina Doutrina de Deus, né? Agora a última parte, e hoje nós vamos dar uma ênfase muito grande na Trindade. Na verdade, falaremos somente da Trindade hoje para finalizar, né, essa disciplina. Bom, se você caiu nesse vídeo aqui e não sabe do que se trata, aqui no nosso canal já tem a aula 1 e a aula 2, né? Sobre a disciplina Doutrina de Deus. Estamos fazendo o conteúdo de uma forma mais resumida, né? De uma forma básica, mas para que você tenha de fato um entendimento já sobre a doutrina de Deus e pelo menos uma base do que se trata, tá bom? Então é isso, vamos lá para a nossa aula, espero que você acompanhe e que o Senhor ministre o seu coração através desses ensinamentos. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui na questão da Trindade, o que é a Trindade, o que a Trindade ensina, né? Então vamos lá, pensando aqui um pouquinho, nossos slides vão estar passando aí na tela, em algum lugar você vai acompanhar essa aula, tá bom? Pensando um pouco aqui, a doutrina da Trindade afirma que existe um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elas são iguais em natureza, em poder e glória, mas distintas em suas relações e funções, ou seja, são pessoas, né? Pessoas diferentes. Então, o que nós entendemos com isso? Que existe de fato um só Deus e que ele subsiste, né, em três pessoas, como eu já disse, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três são iguais em poder, em glória, em eternidade, tá? Eles sempre existiram, não tem diferença na questão ontológica, e quando eu falar o termo ontológico aqui, eu estou falando sobre natureza, sobre a questão da natureza mesmo aqui de Deus, né? A questão do ser de Deus, tá? Então eles não têm nenhuma diferença, sempre existiram, são iguais em poder, iguais em glória e iguais em majestade, tá? Ele é o nosso Deus. E aqui, né, como regra de ouro eu coloquei que nós não adoramos a três deuses diferentes, como diz o triteísmo, tá? O triteísmo defende a ideia que são três deuses diferentes. Não, nós adoramos um único Deus que subsiste em três pessoas diferentes, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também não adoramos a um Deus que na verdade ele vai mudando, como se fosse mudando de máscara, né? Ora ele é o Pai, ora ele é o Filho, ora ele é o Espírito. Não é isso que nós acreditamos. Nós adoramos um único Deus que subsiste em três pessoas diferentes, tá? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a doutrina da Trindade, é isso que nós cremos, né? É isso que nós acreditamos, essa é a nossa base de fé. Um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós vamos falar um pouco agora sobre alguns aspectos históricos da Trindade, né? É importante nós entendermos um pouco sobre isso, tá? E eu quero trazer aqui então um breve ensinamento um pouco sobre esse aspecto histórico. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que a palavra Trindade ela não aparece nas Escrituras, né? Tertuliano foi a primeira pessoa a começar a formular essa ideia da trindade, né? Essa ideia de pessoas e essência. Então, essência igual em essência, mas diferente em pessoas, né? São pessoas diferentes. E Tertuliano, ele que defende essa ideia que existe três pessoas, todavia, de uma só essência, de uma só substância, um poder único. Essa é a trindade, assim que ele traz a ideia da Trindade, que foi consolidada, né, durante os anos e hoje, de fato, é o que nós entendemos como base de fé. Ele vai começar a trabalhar esse pensamento. E aqui nós também encontramos, dentro dos aspectos históricos, alguns concílios importantes que defendeu a ideia da Trindade, principalmente a questão da divindade de Jesus Cristo, né, que foi, por exemplo, o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi importantíssimo para defender, né, a ideia da Trindade, mas também a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque existiu uma heresia, né, que foi levantada por Ário,
que era um presbítero de Alexandria, e essa heresia ficou conhecida como arianismo, né? O que o arianismo defendia? O que eles entendiam sobre o ser de Deus? Então, Ário, segundo Ário, somente Deus Pai era eterno, Jesus era uma criatura intermediada, gerada do nada por Deus antes da criação do mundo, né? Colocava ali como Jesus como sendo a primeira criatura de Deus. E desse modo, se a gente for pensar assim, o Pai nem sempre foi Pai, pois antes de ter criado o Filho, Deus existia sozinho, né? O Filho não é eterno, segundo o pensamento diário, porque foi criado por Deus. Então, ele diz que a importância do Filho estava no fato de que ele foi um instrumento, né, usado por Deus, né, o Todo-Poderoso, Deus Pai aqui, a qual ele entende como esse único ser eterno. Então, Jesus ele foi essa criatura, né, uma criatura que também foi instrumento para realizar todas as outras coisas que foram criadas, né? Então, é um pouco assim, importante a gente pensar aqui, porque ele coloca a ideia de que Jesus, de forma resumida, seria a primeira das criaturas de Deus, né? Ele tem todo o poder sobre a criação, porque ele foi o primeiro, e dele, as outras coisas, a partir disso, todas as outras coisas foram criadas, né? Mas essa ideia, ela é muito errada, devido a entender que Jesus não é, né, o Cristo, a gente pode usar assim também, não é de fato Deus, mas sim um ser criado por Deus. Então a igreja, ela reagiu, né, a maioria dessas heresias antigas se reunindo em concílios, que é o que nós estamos falando aqui. E um desses concílios, né, foi o concílio de Nicéia, que tratou sobre essa questão, né, essa questão da Trindade, sobre essa questão da pessoa de Jesus, e combateu essa heresia, né? Então, ali no concílio de Nicéia, o arianismo foi totalmente rejeitado e então foi formulado uma declaração de fé da forma que eles entendiam, né, que era a melhor forma de descrever a Trindade, assim também como a pessoa do Filho e assim também como a pessoa do Espírito, né? Eu vou ler aqui para você rapidinho essa declaração de fé que ficou ali como base, né, a base que a igreja iria seguir, o pensamento que a igreja iria seguir. Então, dentro dessa declaração, essa declaração diz o seguinte: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas vieram a ser. Coisas nos céus, coisas na terra, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu e se encarnou, tornando-se homem, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Continuando aqui, né? E no Espírito Santo. Mas quanto àqueles que dizem, tempo houve que ele não existia, no caso diário, e antes de nascer ele não era, e que ele veio a existir do nada, ou que afirmam que o Filho de Deus procede de uma hipótese ou uma substância diferente, ou é criado, ou está sujeito a alteração, ou a mudanças, a esses a Igreja Católica, que é a Igreja Universal, anetematiza, né? Então, assim, essa é a importância aqui que foi dada, né? Ou seja, essa declaração de fé aqui, que foi baseada, firmada no Concílio de Nicéia, coloca por terra aqui, né? Destrói todos os argumentos diários, deixando claro que Cristo também é Deus, né? E que ele não foi criado, mas ele é subsistente, assim como Deus Pai, e isso firma, né, a nossa fé na Trindade aqui, firma, deixa uma base sólida para a igreja continuar pensando e estudando sobre essa revelação de Deus e sobre a manifestação de Deus através da Trindade. De forma resumida, essa declaração colocou o Filho em pé de igualdade com o Pai, ou seja, ele é da mesma substância do Pai,
não é um Deus diferente, muito menos um Deus inferior ao Pai. Agora, indo agora para os aspectos bíblicos a respeito da Trindade, vamos pensar algumas coisas importantes, né? Eu trouxe só um breve mesmo conceito histórico, mas agora a gente vai mais para a questão bíblica. E quando nós olhamos biblicamente, nós precisamos entender que nós estamos falando da Trindade, que são três pessoas, né, diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, porém um único Deus, né? A unidade de Deus, ela deve ser defendida nas Escrituras, e as Escrituras defendem isso, né? Mostrando a nós alguns versículos importantes. Ou seja, o cristianismo é estritamente monoteísta. O que significa isso? Nós cremos que Deus é um em essência, um único Deus. E lá em Deuteronômio 6, versículo 4, vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, o único Senhor, um só Deus. E também em Isaías 45:5 vai dizer: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus, né? Ou seja, Deus, ele é um, ele é único, ele é, na verdade, somente ele é, né? Isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça, porque quando nós falamos da Trindade, nós não estamos falando de três deuses diferentes. Nós estamos falando de três pessoas que subsistem, né, desde a eternidade. E esses três, né, são o Deus que nós cremos, né? Eles formam o ser de Deus. Deus é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então aqui, para a gente entender, né, um pouco melhor esse conceito. Na Trindade, há apenas uma natureza, pois há apenas um ser. Há três pessoas, mas um ser. Cada uma das três pessoas da Trindade compartilha da mesma natureza divina, a qual numericamente é uma. São três pessoas distintas, mas não separadas. Há apenas uma vontade, um poder, uma mente, uma determinação, um sentimento e um ser. Resumidamente, a Trindade, apesar de ser três pessoas diferentes, em uma única natureza, uma única essência, eles se relacionam perfeitamente bem, tá? Então não existe ali nível de desigualdade, né? Um é melhor do que o outro, um é mais forte que o outro. Não, eles se relacionam perfeitamente bem. E esses três, né? Eles são Deus, eles são o nosso Deus, o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E sendo então três pessoas diferentes, é claro que nós vamos ver que existem características diferentes, né? Que nós precisamos entender um pouco. Por exemplo, a paternidade é uma característica exclusiva do Pai. Nesse sentido, nós não podemos chamar o Logos, né, o Cristo, de Pai, nem o Espírito de Pai. Por quê? Porque a paternidade é a característica do Pai. Ele é o Pai, né, o Pai eterno. Não houve um tempo em que Deus não fosse Pai. Desde toda a eternidade, Ele é o Pai do Filho, porque Ele sempre existiu. Ele é eterno, né? Da mesma forma, o Filho possui uma característica exclusiva de ser gerado do Pai. Ou seja, somente o Filho é filho do Pai. Não houve um tempo em que o Filho não existisse. Ele é eternamente gerado da essência do Pai, né? Eternamente gerado no Pai. E o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Então veja só, eternamente procede do Pai e do Filho. Eles são eternos, não são limitados a tempo, a espaço, eternamente. Não tem começo e não tem fim. Isso é a Trindade. Esse é o nosso Deus. E agora, parando para pensar, que a gente já entendeu um pouquinho do aspecto histórico, um pouquinho do aspecto bíblico sobre Trindade e essa questão de essência, natureza e pessoas, né? Vamos falar um pouco sobre a manifestação da Trindade, trabalhando em conjunto, né? Nós vamos ver isso no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, mas é claro que o Novo Testamento vai dar mais textos para isso. Porém, nós vemos a manifestação da Trindade no Antigo Testamento também. E eu quero mostrar para você esse conjunto, eles trabalhando, né, de forma conjunta no Antigo Testamento. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja só, o verbo aqui, né, façamos, está no plural, indicando claramente mais de uma pessoa, né? Então aqui nós vemos a Trindade se manifestando.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na criação do homem. Nós temos aqui Gênesis 3, 22, por exemplo, que diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Mais uma vez, né? O verbo aqui, ó, aparece no plural, nós. Novamente, nós vemos que existe mais de uma pessoa envolvida aqui nesse diálogo, né? E também lá em Gênesis 11, 7, eu gosto bastante desse texto, que está passando no episódio da Torre de Babel, diz: vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, ou seja, mais uma vez, né, confundamos, desçamos, mais uma vez, nós vemos que o verbo está no plural. Esse padrão reforça a ideia de que há mais de uma pessoa envolvida nessa ação divina, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vemos isso também. Por exemplo, Mateus 28, 19 vai dizer: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, a Trindade aqui, né, na ação Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo, que é uma ordenança tão importante da igreja, nós vemos aqui que ela precisa ser feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da mesma forma, no batismo de Jesus, nós vemos a manifestação da Trindade. Mateus 3,16, batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e eis que a voz do céu dizia: este é meu Filho amado. Ou seja, nós vemos aqui o próprio Cristo encarnado, o Espírito ali, como pomba descendo, e também a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado. Lá em 2 Coríntios 13, nós vamos ver mais uma vez a manifestação da Trindade, A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, E também 1 Pedro 1, versículo 1 e 2 vai falar, um texto muito interessante também, que diz que os eleitos, somos escolhidos, eleitos pela presciência do Pai, santificados pelo Espírito Santo e aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. Mais uma vez, nós vemos a atuação da Trindade, numa ação aqui, e aqui especificamente no plano da salvação. E isso é maravilhoso. Nós vemos então que a Trindade, ela se manifesta, ela vem se revelando a nós através das Escrituras. E um termo importante quando nós falamos de Trindade, para a gente entender melhor, é a economia da Trindade, É essa questão de como a Trindade funciona, de como a Trindade trabalha, tá? E aqui nós vamos ver um pouco que cada pessoa da Trindade, ela tem uma função diferente. Elas têm a mesma importância em poder, em glória, em essência e natureza, porém, tem função diferente dentro da economia da Trindade, tá? Então eu vou ler aqui o slide. Diz assim: uma maneira interessante de ver a Trindade é entender a forma como a Trindade age. Não em relação a si mesma, mas em relação à criação. Quando falamos em essência, vimos que, embora haja características próprias em cada pessoa da Trindade, não existe qualquer grau de subordinação entre elas. Porém, quando falamos em trabalho, por isso que o termo aqui, economia da Trindade, percebemos sim que há uma ordem como Deus trabalha, e isso nos revela bastante do caráter trinitário. Então aqui nós vamos entender que dentro do plano do trabalho da economia da Trindade, principalmente dentro do plano da salvação, nós vamos ver papéis, esses papéis sendo feitos separadamente, de forma diferente, na verdade. Cada pessoa tem uma função específica dentro da economia da Trindade, principalmente agindo no plano da salvação, Então diz, ao se tratar do plano da salvação, nós entendemos que a pessoa do Pai pertence o ato de planejar as ações, a pessoa do Filho, por exemplo, pertence o ato de executar a ação, Ou seja, o Pai planeja o plano da salvação, o Filho executa, ele morre em nosso lugar, e o Espírito aplica, É somente através do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, é que nós conseguimos entender
a salvação em Cristo Jesus e ter fé em Cristo Jesus. Então veja, cada um aqui tem um papel específico. Vamos estudar um pouco agora do texto lá de Efésios capítulo 1. Se você tiver aí, eu encorajo você a abrir a sua Bíblia comigo para entendermos, e aqui nós vamos ver, de fato, a essência da Trindade aqui, né? Na verdade, assim, a função de cada pessoa da Trindade dentro do plano da salvação. Nós vamos ver como eles trabalham de forma diferente, porém em conjunto, né? Então aqui em Efésios 1, capítulo 4 e 5, ó, nós vamos ver a parte do Pai aqui. O Pai planeja, né? Ele tem essa função de planejar. Na verdade, ele é o grande arquiteto do plano da salvação. Versículo 4 diz: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Aqui. O versículo diz que o Pai, antes da fundação do mundo, né, Deus aqui na pessoa do Pai, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis, né? Então, antes mesmo da queda, antes de tudo acontecer, Deus já tinha um plano, né? O plano da salvação já estava feito. O pecado não pegou Deus de surpresa, porque ele já sabia de tudo que iria acontecer. Então, antes mesmo da fundação do mundo, ele já tinha nos escolhido nele. E aqui vai mostrar também o papel do Filho nesse mesmo capítulo, no versículo 7, que diz: Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É claro que não é segredo para ninguém, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus, né? É nele que nós temos a salvação, que nós encontramos a salvação, e então essa parte do plano, né, de executar essa salvação compete a Cristo Jesus, porque nele nós somos redimidos dos nossos pecados. E agora vamos ver a parte do Espírito, né? Olha aqui como diz. O Espírito aplica, né? Versículo 13 e 14. Nele também vocês, depois de ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam, olha só, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor ou a garantia, né? Aquilo que nos garante a salvação, né? Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, né? É por isso que nós cremos que nós não vamos perder a salvação, porque o Espírito Santo é a própria garantia que de fato o Senhor cumprirá todas as promessas que nos fez. Bom, gente, esse é um pouquinho da questão da Trindade, né? Eu sei que a aula é muito rápida, muito corrida, mas dá para nós termos uma base. Agora, a grande questão é, ainda dentro da economia da Trindade, como que a gente lida com os textos difíceis? E tem, né? Tem alguns textos que nos fazem falar, olha, mas parece que aqui Jesus é inferior a Deus Pai, enfim. Eu separei 3 versículos difíceis de entendimento aqui para explicar para vocês dentro dessa questão da economia da Trindade. O primeiro está lá em João, capítulo 6, versículo 38, que diz: Porque desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, é o próprio Jesus falando aqui, né? Como que nós entendemos esse texto? Nós precisamos entender esse texto dentro da economia da Trindade, dentro do plano da salvação. Esse texto ele não tem a ver, não tem ligação com a essência de Deus, com a natureza de Deus, que aqui na essência e na natureza eles são um só Deus, porque o próprio João começa a sua carta mostrando isso, né? Que Jesus é Deus, né? Que estava com Deus e ele era Deus. João começa a sua carta, na verdade o seu evangelho, defendendo essa ideia. Então aqui, dentro da economia da Trindade, nós vemos que Jesus está falando no sentido de ele ter vindo fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai era, ele arquitetou o plano da salvação, e a parte de Jesus era de fato vir executar o plano da salvação, né? Então assim, ele está cumprindo sim a vontade do Pai. Isso aqui, existe aqui uma subordinação, mas de forma muito harmônica, né? Muito perfeita. Ele está sim cumprindo a vontade do Pai, que é salvar os seus eleitos, mas também está cumprindo
a sua vontade, porque Jesus também diz que ele se entregou voluntariamente por nós, de forma voluntária. Ele quis morrer em nosso lugar. Então aqui, dentro do plano da salvação, nós vemos que de fato existe uma subordinação. Porque João também vai dizer lá no capítulo 14, no versículo 28, o Pai é maior do que eu, né? E às vezes a gente fica espantado. Olha, como lidar com esse versículo? É claro que aqui nós estamos vendo que Cristo, ele está encarnado, né? E ele veio, Filipenses vai nos assegurar isso, Filipenses capítulo 2, que ele veio para servir. Ele abriu mão de sua glória, ele abriu mão de tudo, ele se esvaziou, o que nós chamamos de kenosis, né? Então, assim, ele abriu mão e se tornou servo, e ele está agindo em dependência do Pai agora, porque ele veio para servir a humanidade. Então, nesse sentido aqui, dentro do plano da salvação, dentro da economia da Trindade, sim, o Pai é maior que ele, porque ele se esvaziou, ele virou homem, ele se tornou um de nós. Claro que ele é o Deus homem, né? Ele não é um homem pecador como nós. Ele é o Deus homem, porém, ele se esvaziou, ele veio para servir, ele veio para ser servo. Então, aqui dentro desse plano, sim, mas não em essência, não em natureza, não ontologicamente falando. Na essência, na natureza, no poder, eles são iguais, de igual poder, de igual modo. Tanto que o próprio Jesus vai falar isso para Felipe, né? Quando Felipe diz: "Ah, Senhor, mostra-nos o Pai", e ele falou: "Estou tanto tempo com você e não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai." Então, assim, o próprio Jesus também, em alguns textos, vai se colocar de pé em igualdade com Deus Pai. Porém, aqui ele está encarnado, né? E aqui ele está cumprindo esse plano e ele então se submete à vontade do Pai, se esvazia e se torna servo. Da mesma forma, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, nós vamos ver que o texto diz: "Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo." Mais uma vez, esse texto parece ser difícil de entender, não é verdade? Mas não quando nós pensamos na questão de que estamos falando da economia da Trindade em funções diferentes. E aqui sim, porque foi o Pai que arquitetou o plano, né? Então existe uma subordinação aqui harmônica, né? Alguns vão chamar também de uma hierarquia funcional, né? Ou seja, são termos utilizados aqui para entender que isso não está tratando da natureza de Deus, mas sim das funções, tá? Das funções. Mas uma coisa importante também aqui nesse texto é que o fato de, por exemplo, o homem ser cabeça da mulher não quer dizer que, em essência, ele é mais importante do que a mulher. Não, mas ele está ali guiando, né, um plano. E da mesma forma, aqui nós vemos dentro do plano da salvação que, de fato, Jesus ele se manifesta de forma submissa ao Deus Pai, dentro da questão da hierarquia da economia da Trindade. Então veja, esses textos eles se explicam sim, porque não estão falando de natureza, não está falando da questão da essência, mas sim dentro do plano. E aqui, claro, Jesus, né, quando ele se encarna, ele se humilha, né, se torna homem como um de nós, ele se esvazia para fazer a vontade do Pai e também cumprir a sua parte do plano, executar a salvação. Para a gente encerrar nossa aula, eu vou dar uma dica, medite nisso. A doutrina da Trindade não explica plenamente o caráter misterioso de Deus. Nós nunca vamos conseguir, porque a nossa mente é limitada. Então nós não vamos sair daqui com todas as dúvidas respondidas e entendendo plenamente. Mas nós vamos entender aquilo que ele revelou a nós. Ou seja, ao invés disso, a doutrina da Trindade ela estabelece limites, além dos quais não devemos pisar, né? Então existe um limite aqui que nós precisamos manter. Exige que sejamos fiéis à revelação bíblica, de que num sentido Deus é um e num sentido pessoal Ele é três, e é essa lição que fica para nós. A doutrina da Trindade ela só pode ser entendida de forma mais eficaz com a ação do Espírito Santo iluminando a nossa mente e com a fé, né? Não com explicações lógicas, totalmente lógicas, porque Deus ele é um Deus muito maior do que o nosso entendimento e não cabe a nós tentar desvendar todos os mistérios de Deus. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que essa aula tenha ajudado ao seu conhecimento e que de alguma forma tenha somado na sua vida
Até a próxima aula, continue acompanhando os nossos vídeos. Deus abençoe. Tchau, tchau.